O voto no Brasil deve continuar sendo obrigatório. Até porque as pessoas no Brasil gostam de votar, gostam de decidir o seu futuro e o seu destino. Eu penso que essa questão da polarização, ela se resolve de maneira democrática, com o voto. Olá, eu sou a Priscila Yasbeck e este é mais um episódio do Esfera Cast. E o nosso convidado de hoje é Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Queria começar perguntando sobre as decisões recentes de anulação de alguns casos da Lava Jato, que inclusive eu estava agora com o ex-procurador, com o procurador Paulo Gonet, que ele chegou a fazer algumas observações sobre essas decisões que foram tomadas pelo senhor, dizendo que cada caso é um caso e às vezes uma decisão ela não pode se estender para outros casos. Queria que o senhor explicasse por que o senhor tomou essa decisão de anular alguns desses casos, algumas dessas decisões, e como o senhor vê esse posicionamento também de Paulo Gonet. Primeiro, nós temos que lembrar que essa decisão relativa às provas que foram trazidas do ponto de vista da Suíça para o Brasil não se deu dentro do processo legal devido, chamado devido processo legal. Essa decisão, quem tomou ainda foi o ministro Ricardo Lewandowski e levou para a turma, quando eu nem fazia parte da segunda turma. E a turma, por maioria, decidiu por anular. Eu tenho recebido pedidos de extensão, depois que o ministro Ricardo Lewandowski deixou o Supremo, e eu já neguei mais de 130 pedidos. Então, veja, como disse o procurador-geral, cada caso é um caso. Eu deferi aqueles que realmente tinham direito à extensão e a grande maioria que não se divulga, publicamente, se divulga publicamente no Supremo, porque as decisões são públicas, mas não na imprensa, foram negados. E de um ponto de vista mais profundo e mais amplo, como o senhor vê esse desmantelamento da Lava Jato e todas as interferências que houve no passado? Não há um desmantelamento da Lava Jato. Aqueles casos que foram realizados dentro do devido processo legal estão mantidos. Mas, de certa forma, houve uma descrença em relação ao... Não. O arcabouço legal está aí. As ações e as condenações que foram feitas dentro do devido processo legal estão mantidas. E o senhor acha que a Lava Jato trouxe avanços em termos de combate à corrupção para o país ou não? Sim, houve avanços e foi algo importante para o país, mas eu sempre costumo lembrar, por exemplo, o episódio do mensalão que foi conduzido pelo ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Lá não houve excessos, não houve prisões antecipadas, não foi necessário determinadas ações, digamos assim, de busca e apreensão, e dos 40 denunciados, um fez acordo, 2 faleceram e de 37 que foram julgados pelo Supremo, 25 foram condenados. Então, veja, nós temos que agir dentro do devido processo legal. Eu acho que o grande aprendizado que a Lava Jato deixa, e aí eu gosto de comparar com o mensalão, é que se a polícia, o Ministério Público e a Justiça agirem de acordo com a Constituição e com as leis do Brasil e dando o devido processo legal, as decisões que forem tomadas serão mantidas. Existe hoje um projeto na Câmara, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, para reduzir os poderes do STF e as decisões monocráticas. Como o senhor vê essa pauta? Está sendo apelidado de pacote anti-STF, né? Que é o pacote que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para limitar os poderes do STF. Eu não acompanhei diretamente esse pacote, então eu não gosto de comentar aquilo que eu não li. Mas como o senhor vê, então, a discussão sobre as limitações dos juízes, das decisões dos juízes do Supremo, que é uma discussão que está sendo muito proposta por diversos deputados, também até alguns senadores, que questionam por exemplo, decisões muitas monocráticas. das discussões que estão havendo é sobre prazo de pedido de vista e decisões liminares. Quando eu fui presidente, eu coloquei em pauta, embora tenha sido aprovado já na gestão da ministra Rosa Weber, porque houve um pedido de vista, eu coloquei em pauta para julgamento a mudança do regimento. Hoje nós temos que colocar uma decisão liminar imediatamente em julgamento. Isso já vai automaticamente para o plenário virtual. E
também os pedidos de vista são 90 dias, eles têm que ser devolvidos e julgados. Então, grande parte dessas questões já foram resolvidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, que o Congresso discute os temas que ele achar relevante discutir. E, ministro, por que o senhor acha que existe hoje essa disputa? Não diga que não tem disputa, porque a gente vê no noticiário todo dia vocês, os ministros do STF, falando sobre ataques que foram feitos por políticos, por deputados, sobre as decisões que vocês fazem. Como que o senhor vê essa disputa e por que existe tanta discussão sobre isso, sobre essa briga de poderes hoje? Eu não vejo como briga de poderes. Eu vejo que nós temos uma judicialização da própria política pela política. 20% das ações de inconstitucionalidade são propostas pelos partidos políticos. E, geralmente, aquele setor do Congresso, do partidário, que é derrotado no Congresso, ele acaba judicializando essas questões. Como nós temos uma Constituição que é grande, complexa e trata de tudo, tudo pode parar no Judiciário. E o Judiciário é ativo pela ineficiência do Congresso, o senhor diria? Não. Ele é muitas vezes provocado pelo próprio Congresso. Queria falar sobre algumas questões também um pouco pessoais, sobre a sua trajetória. O senhor é o 8º de 9 filhos de uma família de cafeicultores nascido em Marília, correto? Correto. Como que é isso de ser o 8º de 9 filhos? O senhor acha que isso teve influência sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira? Sim, teve muita influência. Por quê? Porque a primeira coisa que meu pai e minha mãe sempre valorizou foi o estudo. Eu tive a oportunidade de estudar uma boa escola, tive a oportunidade de passar na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, que é da USP, e evidentemente que os ensinamentos, principalmente os ensinamentos cristãos católicos, eu sou de uma família que tem um irmão padre, eu tenho um tio monsenhor, já falecido, tenho uma prima freira. Então, esses valores todos que foram passados foram muito importantes. E quando eu fui indicado ao Supremo Tribunal Federal em 2009, em outubro de 2009, pelo presidente Lula, em uma entrevista me perguntaram como é que eu me sentiria num colegiado. E a minha resposta foi, eu nasci num colegiado, porque eu ser o 8º filho de 9 realmente é saber conviver. Talvez por isso tenha formado também uma característica minha de conciliador, de mediador. Eu gosto de tratar sempre as questões de uma maneira a levar à conciliação e à mediação e à pacificação. E hoje o mundo está envolvido em uma série de disputas, de polarização. Existe também um recado que vem muito claro das urnas, né, dessa polarização, inclusive de uma tendência mais à direita e ao conservadorismo na sociedade brasileira. Como o senhor vê esse movimento, essas tendências? E como o senhor pacificaria, por exemplo, essa questão? Eu penso que essa questão da polarização, ela se resolve de maneira democrática, com o voto. Eu sempre costumo dizer, eu aprendi com o Nelson Jobim, que interlocutor a gente não escolhe. Quem escolhe é o voto, a maioria, a democracia. Falando sobre eleições, o senhor foi indicado para um mandato de 2 anos como ministro substituto do TSE, né? A gente viu nessas eleições municipais que houve uma abstenção muito grande. O senhor acha que deveria haver um voto facultativo no Brasil? Como o senhor vê essa abstenção? Eu penso que o voto no Brasil deve continuar sendo obrigatório. Até porque as pessoas do Brasil gostam de votar, gostam de decidir o seu futuro e o seu destino. Então, eu sou favorável ao voto obrigatório. Quanto à abstenção, eu penso que hoje nós temos uma sociedade muito dinâmica, muita gente viaja. A justificação é fácil, você baixa na internet o e-título, você justifica se você não está na sua cidade. Então, eu penso que essa abstenção ela está dentro de padrões de normalidade no histórico brasileiro. Certo. E hoje em dia, uma outra discussão importante também é a questão da desinformação, né? Que é uma discussão que acontece no Brasil e que ficou muito em evidência por causa das decisões relacionadas ao X do ministro Alexandre de Moraes. Também é uma discussão que acontece no mundo, com a União Europeia, por exemplo, criando um arcabouço de regras para regular as redes sociais. O senhor acha que a gente está atrasado em relação à regulação de redes sociais? E qual o papel do STF em relação a isso? Nós temos uma regulação que já tem 10 anos, né? Um Marco Civil da Internet e algumas leis mais recentes que foram pontuais. E não há dúvida de que esse mundo da internet, esse mundo da comunicação hoje em rede, ele é muito dinâmico e muito rápido. E ele é bastante complexo. Porque
Porque você tem as redes sociais, você tem os provedores, você tem redes, por exemplo, que atuam de uma maneira, para não falar nomes de determinadas empresas, mas como mediadoras de compra e venda. Então, cada uma tem uma característica e isso é muito complexo. Não é fácil também para o Congresso e no Supremo nós temos também uma discussão a respeito da necessidade ou não da intervenção judicial para a retirada de textos. Isso deve ser julgado agora em novembro, de mensagens falsas da internet. Com a questão das fake news, o senhor acha que é um assunto que... Eu penso até que nessas eleições o Tribunal Superior Eleitoral fez um trabalho educativo muito grande e o retorno disso foi muito positivo, porque eu penso que diante do que era esperado em termos de conflitos nas redes, a Justiça Eleitoral soube trabalhar de maneira preventiva para diminuir esses conflitos e foram muito menores do que se imaginava, pelo trabalho preventivo. Ministro, chegamos ao fim da nossa entrevista, mas temos aquele minuto final com 5 perguntas que o senhor deve responder em 1 minuto a partir de agora. Qual característica sua te fez chegar aonde o senhor está hoje profissionalmente? Estudo e trabalho. O que você faria diferente na sua carreira? Estudaria mais, trabalharia mais. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual lei sancionaria amanhã? A da felicidade para todos os brasileiros. Qual o principal desafio do Brasil hoje? É crescer, desenvolver e acabar com a pobreza. Quem é a figura brasileira que mais te inspira e por quê? A minha mãe, que foi mãe de 9 filhos. E por quê? Porque é uma mulher que passou a sua vida educando seus filhos, criando seus filhos e se dedicando não só aos seus filhos, mas à sociedade. Legal, tá ótimo, ministro. Muito obrigada pela entrevista.